Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Passando aqui para deixar mais um pedacinho do Maná dos Céus. Do Pedacinho do Maná dos Céus, eu estou trazendo pequenos estudos bíblicos, falando sobre o poder da palavra. Muito bem, amados. Hoje eu quero vos mostrar a confiança no poder da oração. Uma certa feita, o Senhor Jesus disse: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e ser-vos-á dado. Livro do Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, baseado no Salmo 119 e na palavra do Senhor Jesus, eu quero dizer que o cristão precisa ter uma certeza sólida de que é filho de Deus. Porque Jesus diz: se vocês estiverem em mim, estar em Jesus é ter a confiança sólida. Se estamos em Jesus, acontece de nós estarmos crucificados com Ele. É o que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais a minha própria vida, mas a vida que eu vivo em Cristo, que me amou e me resgatou do pecado. Então, nós precisamos ter confiança. Mas para ter confiança, nós precisamos saber nosso direito. Direito de filho de Deus. Quando você se torna um cristão, você passa a ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com Deus se torna um espírito em Deus. Então, ter relacionamento com Deus é ter um contato diário com Ele. E esse relacionamento inclui um diálogo. O diálogo que nós temos com Deus, nós chamamos de oração. Então, como saber? Como iremos saber que Ele nos ouve? Porque a própria palavra afirma. Ele afirma em sua palavra em várias passagens. E uma das passagens está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ensina que podemos orar com confiança de que Ele nos ouve. Ele quem? O nosso Deus. E em João 15, verso 7, o Senhor Jesus promete: se vocês permanecerem em mim, ou seja, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês irão pedir o que quiser, e ser-lhe-á concedido, ou ser-lhe-á dado. Então, o que está ocorrendo? Por que a Igreja de Cristo tem negligenciado tanto a oração? Tem deixado de orar e de buscar a presença de Deus? Porque muitos até oram, mas não recebem. Porque muitas pessoas oram sem saber o seu direito. Oram repetindo orações de outras pessoas muitas vezes, mas não ora com aquela convicção de que está em Cristo e que a palavra de Cristo está dentro. Você precisa humanizar a palavra de Deus dentro do seu coração. Você precisa ter essa palavra guardada em seu coração. Você precisa saber o seu direito. Se você permanece em Cristo, então você pode orar com convicção. Isso significa que você precisa ler a palavra de Deus.
de modo que a palavra de Deus permanece em você. Então nós precisamos, eu e você precisamos ler, meditar. Está escrito na palavra de Deus que se eu estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em mim, então eu vou pedir. Mas se eu não sei esse conceito de que está em Cristo e que a palavra dele está em mim, então se eu pedir, nada vai acontecer. Se a Bíblia diz que por um caminho o inimigo vai se levantar contra mim, por 7 caminhos ele vai fugir de mim, e se eu não sei isso, não sei esse direito meu, o inimigo vai me afrontar e eu vou ficar com medo dele. E aí eu vou ficar lá pedindo oração para outras pessoas, dizendo, ora por mim, irmão. O inimigo está furioso contra mim. Eu estou abrindo brecha para ele se andar comigo. Então Deus ele nos concede o poder na oração. Quando nós pedimos conforme a sua palavra. Pois ao estudarmos sua palavra, ficamos familiarizados com a vontade de Deus e, consequentemente, aprendemos a orar com eficácia. E ao fazermos a oração com eficácia, a palavra de Deus diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, se ele orar, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus disse para Jeremias, Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus, ele sabe tudo o que necessitamos. Ele conhece nosso assentar e nosso levantar. Ele sabe tudo o quadro da nossa vida. Mas ele quer que nós venhamos falar com ele, quer que nos aproximemos dele com o coração constrito e com uma alma quebrantada. Existem muitas passagens em Salmo que diz, onde Deus diz, clama a mim. Onde Deus diz, busque a minha face. Se você buscar a minha face, você me encontrará. O Senhor Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. E ele diz assim, quando vocês forem orar, não use de vã repetição. Mas ele diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Então, para nós sermos vencedor, nós temos que saber o direito que nós temos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que antes nós éramos errantes, vivíamos errantes, subjugados pelos nossos desejos carnais, vivíamos perdidos no mundo sem esperança. Mas quando nos aproximamos da verdade, quando nós conhecemos a verdade, então passamos a ser o quê? Santificado pela verdade. A palavra nos purificou. Nós fomos gerados mediante a palavra de Deus. O Espírito Santo veio habitar nossa alma mediante a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse, eu vou preparar a vocês um lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. O outro Consolador que o Senhor Jesus está falando é do Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas nós, os servos de Deus, conhecemos. Ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Ele ora por nós, através de nós, com gemido inexprimível. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos assiste, ele nos ajuda em oração com gemido inexprimível. Muitas vezes, amados, nós somos levados a orar por pessoas que até mesmo nós não conhecemos. É o Espírito Santo nos levando a orar.
Eu tenho o costume de, quando o Espírito Santo me leva a orar por algumas pessoas, eu dizer, eu senti em meu coração que eu devo orar por determinada pessoa. Então é dessa maneira, amados. Para vencer, nós precisamos conhecer o nosso direito de filho de Deus. Ser liberto através da palavra. Ter fé na palavra de Deus. E a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos gerar novamente, de nos transformar em pecadores perdidos, em pecadores arrependidos. E ao nos arrependermos, o Senhor nosso Deus vem e nos liberta de toda a impureza, de toda a lascívia, e nos dá uma nova vida. Ele arranca a pedra do nosso coração, aquilo que está petrificando a nossa alma, e nos dá uma nova oportunidade de sermos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, de ser ovelha do pastoril de Deus, de sermos ovelha participante da mesa do Senhor. Que Deus vos abençoe, amados. Eu quero orar por algumas pessoas. Eu quero orar pelo nosso irmão José Renato. Que Deus tenha misericórdia do nosso irmão José Renato, diácono. Ele está com gordura no fígado. E conversando com ele, eu percebi que ele está bastante ansioso. A Bíblia diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade e ele terá cuidado de vós. Mas muitas vezes a ansiedade toma conta da nossa alma. Pai Celestial, Deus de poder e de glória, é em nome, Senhor, do Senhor Jesus, do teu Filho amado, que eu entro em tua presença nesta manhã sublime de glória. Venha a ti, Pai, pedir perdão pelas falhas, por tudo que muitas vezes tenho praticado, que muitas vezes desagrada o teu Espírito eterno. Te peço perdão, Pai, por palavras, por atitude, por olhar. Muitas vezes até por pecado de omissão, Pai. Te peço perdão, ó Deus, que o Senhor perdoa-me para que eu tenha possibilidade de interceder, Senhor, por vidas que necessitam do teu amparo. Nesta manhã, meu Deus, eu quero orar pela vida do diácono José Renato. Eu não o conheço, mas o teu Espírito Santo que habita em mim, que faz a obra perfeita em nossa vida, que tudo conhece. Porque a tua palavra diz que de um modo terrível e maravilhoso nós fomos formados, quando ainda nós éramos apenas célula no ventre da nossa mãe. O Senhor já escreveu toda a história da nossa vida. Então eu apresento o teu servo, Pai, pedindo que o Senhor passe o bálsamo de cura, de libertação, gerando vida na alma, no espírito do teu servo, e que o mal que está atacando o fígado dele caia por terra, meu Deus. Eu oro, Pai, pedindo que tua graça alcance teu servo, gerando vida na alma do teu servo. Porque a tua palavra diz que ao espírito abatido, quem o levantará? A tua palavra diz que o espírito do homem fortalece ele no momento da enfermidade, mas ao espírito abatido, secará teus ossos. Não permita, Senhor, que essa pequena tempestade que se abateu sobre a vida do teu servo venha bater ele espiritualmente. Que ele seja fortalecido mediante a tua palavra. Eu oro, meu Deus, também nesta manhã, apresentando a tua serva, a missionária Daniele e o esposo dela. Estão com o Covid, Pai. Mas o Senhor é o Deus da cura, da libertação.
É o Senhor que unge a nossa vida com teu poder, com tua misericórdia. Visita a tua serva, Pai. Visita o lar dela, trazendo vida e vida abundante, Pai. Eu oro, meu Deus, nesta manhã, a favor, Senhor, da irmã da Vandinha, da Elza, Pai, está hospitalizada há mais de um mês. E cada dia sofre dores, angústia. Ó Deus, toca, Senhor, na carne, nos nervos, nas medulas ósseas, Pai. Entra, Senhor, com a providência na circulação sanguínea, Pai. Purifica o coração, a alma. Gere vida, trazendo vida na alma da Elza, Pai. Que ela possa ser restabelecido deste mal que está assolando, que está destruindo os tecidos dela, Pai. Que está destruindo os neurônios, Pai. A sua capacidade de se locomover. Eu peço, ó Deus, a tua misericórdia. Que a tua vontade seja feita na vida da Elza, Pai. Eu oro, meu Deus, pelos casais de namorado, nesse dia dos namorados. A minha esposa está ali, Pai. Minha companheira amada. Eu oro por ela, pedindo tua graça nesse dia dos namorados, Pai. Que a tua misericórdia nos alcance, que nós possamos nos amar cada vez mais. Que este amor envolvente, este amor tão grande, que Salomão diz que as muitas águas não podem apagar este amor. Que nós possamos ter este amor forte um pelo outro. Sermos capazes, Senhor, de compreender um ao outro. Sermos capazes, ó Deus, de viver em unidade. Ó meu Deus, eu peço, Senhor, a favor dos casais, que a tua graça toque vida de pessoas que muitas vezes estão prestes a separar, um espírito de separação. Vem muitas vezes trazendo desunião na vida conjugal, na vida familiar, Pai. Eu oro, meu Deus, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, Pai. Eu oro, Senhor, pelos anciões. Ó, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar nesse dia de hoje, Pai, pelos profissionais da medicina, os médicos, plantonistas, muitas vezes, que não tem tempo nem sequer para se alimentar, Pai. Porque nesse período frio, gripe, resfriado, até mesmo o espírito, o causador da morte, como a Covid, e tem feito com que esses médicos corram de leitos a outro leito, Pai, para socorrer paciente. Eu oro, Senhor, pedindo a tua misericórdia pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelo instrumentista que estão no centro cirúrgico auxiliando ao médico que está praticando uma cirurgia, Pai, pelos anestesistas, pedindo a tua graça, Pai, pelos maqueiros, meu Deus, que são os primeiros a socorrer as vítimas, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, pelos profissionais da educação, Pai. A minha filha Simone é professora. E muitas vezes ela está na linha de frente, Pai. Já passou por 3 Covid. Ó Pai querido, eu te peço a tua misericórdia. Guarda minha filha amada. Seja a sua proteção, seu escudo, a sua fortaleza. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então, ó Deus, sabemos que nós não podemos ordenar aos anjos, porque os anjos só obedecem a tua voz. Mas a tua palavra nos afirma que o anjo do Senhor acampa. Então nós não precisamos nos preocupar, porque o anjo do Senhor está acampado em volta de cada um de nós.
nos guardando, nos protegendo. Existe uma batalha espiritual em nossa volta. Muitas vezes são invisíveis, nós não vemos. Mas a tua palavra nos garante que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? A tua palavra nos garante isso. A tua palavra nos dá, Senhor, a direção correta. Ele diz que o nosso inimigo se levanta por um caminho contra nós, mas por 7 caminhos fugirá de diante de nós. A tua palavra diz que o Senhor despedaça a lança. O Senhor corta a lança e despedaça, Senhor, as flechas lançadas sobre nossa vida. A tua palavra nos garante a vitória. Por isso eu creio, Senhor. Eu creio que a tua palavra é viva e real. Ela tem o poder de gerar em nós vida, de nos libertar de todo mal, de todas as mazelas que muitas vezes se aloja dentro da nossa alma, que está incrustada muitas vezes lá dentro do nosso amargo. A tua palavra tem o poder de arrancar todas as dúvidas, lançar fora tudo aquilo que muitas vezes tem contaminado o nosso ser. E é por isso que eu oro, porque eu creio, meu Deus, que a tua palavra irá concretizar aquilo que lhe apraz. O Senhor Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo grande obra no nosso meio. Então eu oro agradecido. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Meu próximo áudio estarei falando sobre a purificação dos nossos pecados mediante a palavra de Deus. Aguarde o próximo áudio. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.